Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, e esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série destinada aí a jogadores iniciantes de Mago Ascensão. A ideia de fazer esse vídeo, galera, é primeiro porque eu vou narrar Mago Ascensão, né, para um jogador que é iniciante, e volta e meia, quando eu vou narrar esse sistema, eu acabo tendo que dar uma explicação grande sobre ele, porque eu venho de um grupo de RPG onde a gente não tem muito costume de jogar Mago Ascensão, na verdade tem pouco costume de jogar alguma coisa que não seja D&D, ou sistemas, né, mais nesse mundo do D20, né? Como o Storyteller ele é um sistema pouco, né, usado, a ideia desses vídeos, então, é apresentar esse universo de Mago Ascensão para um jogador que nunca jogou, tá? Que jogou pouquíssimo ou nada de Storyteller, tudo bem? Então, se você tá aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo e tá pensando aí, né, e pô, vou pegar umas dicas, né, mais avançadas de Mago Ascensão, não vai ser o objetivo do vídeo, tá? Isso aqui a gente vai passar o basicão mesmo do que é esse universo, de como você joga, como é que são as regras, para poder aí dar um start legal para esse jogador que nunca entrou nesse universo. Bom, então vamos lá, galera. Primeiro ponto importante, né, para a gente poder fazer uma introdução para um jogador que nunca jogou Mago é pensar um pouco no universo do World of the Darkness, né? Ou World of Darkness, na verdade, né? Eu falo sempre errado. Esse universo do mundo das trevas, né, do Wood, como a gente fala, ele é um universo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em ver em outros RPGs, né? Do grupo que eu venho, a gente tem muito costume, né, de jogar jogos como D&D, né, jogos de fantasia medieval. E acredito que seja uma verdade em muitos outros grupos aí no Brasil, onde o D&D é muito popular, né? Até porque muitas vezes a porta de entrada, né, para jogadores para RPG são jogos de videogame. E se a gente pega os jogos de videogame de RPG, esse mundo da fantasia medieval, ele é muito mais explorado do que outros mundos, né, e tal. Embora nós também tenhamos outros mundos. Então, esse mundo das trevas, né, ele já começa a se diferenciar desse mundo aí do D&D por isso, né? A ideia do mundo das trevas é que seria o nosso mundo, né, como nós aí vivemos, vamos trabalhar e tal, ou, né, ele simula a nossa própria realidade, mas com alguns elementos aí desse campo sobrenatural, né? Então é um mundo onde existem sociedades, né, de seres sobrenaturais, vampiros, lobisomens, no caso, a gente vai focar nos magos, né? Que existem, coexistem com a gente, né? E estão por trás de vários eventos que a gente aí observa, né? Então é um mundo semelhante ao nosso, mas não igual, né? Semelhante em muitos sentidos, mas com esses adendos aí, né? Com esse toque um pouco mais sobrenatural, né? Para a gente entender direitinho o universo, né, como que funciona um pouco essa lógica do mundo das trevas, né, a gente tem que pensar um pouquinho quando esse mundo das trevas foi criado, né. A gente está falando da década de 90 especificamente, né, os grandes livros, aí, os primeiros 3 livros do mundo das trevas, o que, né, estabelece um alicerce mesmo desse universo, que é o vampiro, o lobisomem, né, e o mago, o vampiro, a máscara, o lobisomem, o apocalipse, mago, a ascensão. Quando eles se estabelecem, a gente está falando da década de 90, que é uma década bem, né, pós aí Guerra Fria, que ainda tem ainda muito dessa aura dessas sociedades secretas, dessas teorias da conspiração e tudo mais, né? Isso se vê inclusive nos filmes, né? Se a gente pega os filmes dessa época, né, grandes sucessos aí como Matrix, Entrevista com o Vampiro e coisas do tipo, são muito, né, dos elementos que vão trazer um pouco e vão ser muito fagocitados aí, né, por esse universo aí, para esse mundo das trevas, tá? Então, quando você joga um jogo né, baseado aí com foco no mundo das trevas, né, ou seja, o Mago Ascensão é um deles, você pode esperar esse mundo um pouco mais, né, pautado nessa ideia de sempre ter algum segredo, sempre ter uma questão ali por trás, esse clima, né, da década de 90 pós-Guerra Fria e tudo mais. Claro que assim, né, entrando um pouco aqui numa conta mais específica, eu não vou narrar exatamente na década de 90, mas mesmo, né, os suplementos mais novos, aí se a gente pega os livros de 20 anos, né, ou o Vampiro Quinta Edição que saiu agora, ele carrega um pouquinho dessa ideia. Até porque a grande parte dessas sociedades místicas que a gente está falando, né, sejam os vampiros, os lobisomens, os magos, a gente vai ter múmia, vai ter fada, vai ter uma série de coisas, são sociedades secretas, né, sociedades que se escondem, né, da humanidade,
para que a gente possa aí, né, ter uma verossimilhança. A ideia é a gente conseguir olhar e pensar como seria nosso mundo com essas criaturas. Nós não vemos essas criaturas por aí no dia a dia, seria notícia, né, o tempo todo. Por que que a gente não vê então essas criaturas no dia a dia? Porque elas se escondem. Então é uma ideia de trazer um pouco dessa fantasia para esse mundo, né? Então esse é o primeiro ponto importante a gente sacar. A gente está falando de um mundo então muito parecido com o nosso, né? Cujo essas criaturas sobrenaturais se escondem aí, cada uma ao seu modo, com suas especificidades, né? Nesse universo e que estão muitas vezes por trás aí de questões políticas e tudo mais, né? Uma outra coisa importante é que esse mundo ele é muito taxado de um mundo de uma aventura punk gótica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai enfrentar um mundo um pouco mais sombrio, né? Então o mundo do Storyteller ele tende a ter uma áurea um pouco mais sombria, lembrando muito aquele universo meio Edgar Allan Poe, Anne Rice, assim, para quem conhece esse tema, quem a gente vai ver uns filmes aí, a gente pode ir para uma entrevista com o vampiro, inclusive baseado no livro da Anne Rice, pode ir para esses grandes filmes de investigação, né? Traz um pouco desse universo um pouco mais denso, assim, né? Então vai ser um mundo onde essa parte, né, um pouco mais dramática, do obscuro, ela é um pouco mais exagerada, né? Então a noite é mais escura, né? Você tem aí um universo um pouco mais melancólico, então você carrega um pouco dessa aura normalmente no mundo das trevas, tá? Isso independe de qual sistema você vai jogar. Claro que o vampiro vai trazer muito mais desses elementos, né? Mas todos eles vão carregar um pouco dessa aura. Lembrando, né, que em teoria essas criaturas todas coabitam, né, conosco e também entre si, né? Então quando você joga Vampiro à Máscara, você não está jogando no mundo que existe os seres humanos e os vampiros e só. Não, você está jogando num mundo que existe vampiros, seres humanos, magos, lobisomens, né? Todos eles juntos. É por isso que a gente fala de um World of Darkness, né? De um mundo das trevas, que seria esse universo mais conciso aí. Bom, galera, eu vou sempre tentar deixar alguma coisa nesses vídeos de filmes e coisas assim que eu acho que podem ajudar você a pegar um pouco desse esquema, desse mundo aí, né, que a gente está falando, quando se trata, por exemplo, de cenário, né, acho que em questão de regra talvez não dê para falar muito. Mas pensando no mundo das trevas, né, uns filmes que eu acho que vocês podem usar para poder pegar um pouco do clima desse universo, são os filmes que eu já citei, né, como Entrevista com o Vampiro, Matrix, que são filmes bem da época da década de 90 mesmo, que trazem um pouco daquele universo. Drácula de Bram Stoker também pode ajudar muito. Filmes um pouco mais atuais também, eu acho que podem ajudar, como não tão atuais, né, mas assim, que são feitos depois, lá para a década de 2000 e pouco já, como o Código da Vinci, né, Anjos e Demônios, né, que trazem um pouco também desse universo de sociedades secretas e coisas do tipo. E filmes de investigação, né, muito esses clássicos, como por exemplo Seven, né, Os Sete Pecados Capitais, Silêncio dos Inocentes, né, que são filmes aí que trazem muito desse clima, né? Você pega o Seven, por exemplo, você tem aquela áurea, né, de um mundo muito melancólico e tal, que eu acho que são filmes bem bacanas que podem ajudar você a pegar um pouco desse universo aí, desse sensação, né, que o universo do mundo das trevas quer passar para vocês, tá bom? Galera, é isso. Eu vou parando por aqui. A ideia desses vídeos é serem curtinhos mesmo, tá? Pra gente poder aí ver bem rapidinho, já conseguir aí pegar uma ideia mais geral. Obviamente, eu indico, né, você que tem mais interesse, que leia, né, os livros deste mundo, né, seja Vampira Máscara, seja Lobisomem Apocalipse ou Mago Ascensão, dependendo do que você vai jogar. E se informe mais aí, que eu acho que ele traz um clima bem legal aí para jogo, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho das regras do sistema Storyteller, que é o sistema de regras do mundo das trevas, e aí eu vou explicar como é que faz uma ficha, como é que ela funciona, como é que são as principais jogadas, tá bom? Mas é bem simples, é um dos sistemas mais tranquilos aí que a gente tem de regras, tá bom? Bom, enfim, espero que tenha sido informativo aí para vocês, qualquer dúvida é só postar aí, e a gente vai trocando uma ideia. Então até mais, até o próximo vídeo para vocês. Falou!